Planejamento urbano. O assunto é tão importante que é até nome de uma comissão permanente da Câmara. Isso porque o planejamento urbano interfere diretamente no desenvolvimento e na qualidade de vida de uma cidade. E um estudo recente feito em conjunto pelas universidades de São Paulo e de Lisboa apontou que um bom planejamento urbano deve pensar em alternativas para minimizar os impactos da poluição. Esse estudo específico ele analisa 3 cânions urbanos, ou seja, 3 ruas com diferentes características. Dois desses cânions urbanos estão localizados na cidade de Lisboa, em Portugal, e um aqui na cidade de São Paulo, que é a Marginal Tietê. Durante a madrugada, os poluentes tendem a ficar mais retidos próximo à altura do pedestre, na escala de rua. Isso é por conta das condições da atmosfera. Então, dependendo como essa atmosfera interage com o poluente, ele tende a dispersar melhor ou pior. A industrialização e o número de veículos de uma cidade são grandes agentes poluidores. Mas outros fatores também devem ser levados em consideração quando analisamos a poluição urbana. São eles o número de construções e imóveis, a arborização e questões climáticas. E por que esses fatores são tão importantes? Porque a partir do estudo é preciso pensar o planejamento da cidade e de novos loteamentos, de modo a ajudar a dissipar os poluentes e não acumulá-los. O que o estudo trouxe foi mostrar que tem outras variáveis que afetam a dispersão ou o acúmulo de poluentes, né? E que a gente tem que estar atento para essas variáveis. Tem a questão da sazonalidade, né, que muda, né, a dispersão atmosférica, muda a dinâmica atmosférica em relação às estações do ano. Então, eventualmente, no verão chove mais, então ela lava a atmosfera, no inverno chove menos, se concentram mais. E, por outro lado, outros interferentes, por exemplo, a arborização urbana interfere, ela funciona como um retentor da poluição, num primeiro momento, mas ela também funciona como uma espécie de barreira, né, física para diminuir um pouco a dispersão em determinadas situações. Então, esses são elementos novos. A questão das edificações. Então, você pode, às vezes, formar paredões de edificações que barram a ventilação e aumentam a concentração de poluentes. São José já pratica a adoção de alternativas para diminuir a emissão e a concentração de poluentes na cidade. A linha verde com a frota de ônibus elétricos é uma delas. Além disso, a cidade conta com o plano de arborização, que busca uma distribuição correta das árvores em lugares determinados no município. Uma base para o planejamento urbano é o chamado Plano Diretor. Ele é um documento que define todas as regras e diretrizes que irão nortear o desenvolvimento da cidade. Por exemplo, o plano diretor determina quais bairros podem ter prédios ou casas, quais áreas podem ser destinadas para a indústria, quais são as normas de proteção de áreas verdes nas construções de novos loteamentos, além de outras questões. O plano diretor é a política pública mãe do ordenamento territorial. Ela aponta o que a cidade, o que o joseense quer para o desenvolvimento, como que ele acontece e para onde é que ele vai. Então, nessa discussão é importante sempre privilegiar quais são aqueles atributos ambientais, aquela performance ambiental que vai precisar essa política pública mãe do ordenamento prover para que nós tenhamos sempre a cidade como um organismo vivo que se desenvolve, ela sempre tenha o desenvolvimento sustentável como pauta. O atual Plano Diretor de São José foi criado em 2018 e o próximo será feito em 2026. A lei precisa ser atualizada justamente para se adequar a novos modelos sustentáveis de desenvolvimento e corrigir possíveis falhas no processo de urbanização, a exemplo da concentração e dispersão de poluentes. O planejamento urbano sempre é pauta na Câmara Municipal. Segundo o vereador Zé Luiz, relator da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transporte, o Legislativo acompanha de perto a elaboração das políticas públicas da área. Principalmente através do orçamento público, das políticas que são apresentadas nos planos plurianuais,
nos diversos planos diretores também. Através desses instrumentos, você vai fiscalizando. E também através dos relatórios que as próprias secretarias maiores elas vão lançando, nós vamos fazendo uma aferição desse trabalho e vendo como é que as coisas estão acontecendo. Ainda de acordo com o parlamentar, é papel dos vereadores sugerirem ideias sustentáveis e inovadoras, focadas no melhor aproveitamento do espaço urbano. Quando a gente se fala hoje em planejamento urbano, você está falando muito de meio ambiente. Então, você respeitando cada vez mais o meio ambiente, você tem uma urbanização melhor, uma qualidade de vida melhor e também para o mundo dos negócios, porque o mundo dos negócios hoje está pautado também na sustentabilidade.